vocês sobre o mito da Idade Média. Meu irmão me perguntou se eu iria apresentar um texto escrito. Achei que não haveria necessidade, porque o tema é o de mais conhecido de todos. Os problemas relacionados ao ensino da Idade Média no mundo de um modo geral, mas bem particularmente, bem especificamente no Brasil. Há vários lugares, vários problemas de naturezas distintas que eu poderia abordar aqui hoje. O problema institucional, uma formação dos professores, os preconceitos. Eu pensei assim, em qual deles eu começaria essa nossa conversa. Alguns são um pouco polêmicos e também há muitas coisas que eu não posso falar inteiramente, né? Porque eu estou no âmbito universitário federal, ver muitas coisas que infelizmente eu não posso abrir aqui, me expor. Estou filmando, vai para o YouTube e eu não vou tratar. Mas de fato a universidade brasileira hoje de todos os lugares acadêmicos, o pior em que a liberdade de discussão intelectual, essa liberdade não existe. O que ocorre hoje na universidade brasileira são grupos de pressão, grupos formados ao redor de determinados professores que têm o controle, muitas vezes financeiro, dos órgãos de fomento. E a história, não só medieval, mas a história de um modo geral, é um peão no jogo político e principalmente no jogo de bajulações que reina hoje na universidade. Eu não vou tratar desse assunto. Vou me limitar aqui a alguns aspectos muito gerais sobre o ensino da Idade Média no Brasil e sobre a imagem que os professores e os colegas, uma imagem que eles passam da Idade Média. Bom, em primeiro lugar, qual é a imagem que se ensina hoje nas escolas e muitos professores repetem, inclusive no terceiro grau? A Idade Média, na cabeça dessas pessoas, foi um período, um interregno de 1000 anos, em que a cultura estagnou, as populações viviam oprimidas, baixo o tacape da igreja, com isso estavam totalmente alheias a quaisquer avanços intelectuais, tecnológicos. O povo, em sua maior parte de camponeses, servos, vivia também um regime de escravidão, de ignorância, e contava então com a cumplicidade não só dos membros da igreja, mas das nobrezas locais, dos respectivos reinos. Portanto, a Idade Média foi um vazio em todos os sentidos. Em linhas gerais, essa, não sei se vocês têm contato aqui com professores de segundo grau, mas acho que ainda hoje é essa imagem que é ensinada, não tanto nos livros escolares, mas muito mais pelos próprios professores. Muito bem, eu trouxe aqui 3 livros que queria indicar para vocês, são livros antigos, mas que eu queria mostrar que esse espectro negativo da Idade Média não existe mais nos restritos círculos intelectuais europeus, pelo menos desde que, em 1940, foi publicado o livro de Mark Bloch, A Sociedade Feudal. Ou seja, desde a década de 40, paulatinamente, essa imagem de Idade Média
estagnação, deixou lentamente de ser difundido. Uma grande propagadora, uma grande divulgadora da Idade Média mais real foi a Regina Pernod, historiadora e ativista. Eu queria indicar a vocês esse livrinho, Luz sobre a Idade Média. Ela já na década de 70, 60, percebia que na educação francesa de primeiro grau, essa imagem que eu divulguei a vocês continuava a ser ensinada. Esse é um livro muito, muito bom, também genérico, que apresenta as desmistificações do período medieval. Há um capítulo. A igreja, o ensino, as letras, as artes, a monarquia, a vida rural, a vida urbana e assim por diante. Regina Pernod é das historiadoras, dos historiadores do século XX, a que está no índex de livros proibidos da Universidade Brasileira. Nenhum estudante desaconselhado, são desaconselhados a ver Regina Pernod. E me recordo vivamente de uma entrevista do historiador Jorge Luiz, uma conversa que ele teve com outro historiador tcheco, que ele confessou que boa parte do seu incentivo para estudar a Idade Média e escrever era para se opor e dizer exatamente o contrário do que dizia a Regina Pernod. Então, eu li por fora, sem indicação de ninguém. Bom, em segundo lugar, Jacques Beers. Quando eu ingressei na universidade, em 1980, 81, o livro, o manual que era ensinado na universidade, que era utilizado na universidade, era o livro de História Medieval de Jacques Beers, que é um historiador que também, acho que já faleceu. Esse livro é um livro antigo, que se chama Idade Média com Impostura, isto é, a Idade Média tal qual é ensinada, ou a Idade Média que está no imaginário coletivo, não existe. E esse ponto eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês a respeito da cavalaria, da nobreza medieval. É um livro excelente, não foi publicado no Brasil, edição portuguesa, e acho que também não será publicado no Brasil. Mas é um excelente livro que trata de um monte desses mitos. Os preconceitos, os camponeses, a igreja, o clero, agente do obscurantismo. Tem capítulos sensacionais. Por fim, um que eu ganhei de presente de um colega de trabalho, o professor Josemar Machado, especialista em Revolução Francesa, amante do Robespierre, chamado A Revolução Industrial na Idade Média. Eu havia acabado de ingressar na Federal do Espírito Santo e ele me presenteou, ele tinha esse livro, e ele me presenteou com a seguinte alegação. Cara, eu ganhei, mas não li porque, como não houve Revolução Industrial na Idade Média, isso aqui é uma porcaria, mas se você quiser ler e usar, toma para você de presente. Jean Gipel. Esse livro é mais antigo. 1975, ou seja, da década de 70, e conta as revoluções tecnológicas modestas, mas de grande alcance social, que aconteceram na Idade Média. Revoluções tecnológicas na agricultura, no tratamento dos animais, na invenção da ferradura, toda a tecnologia ligada à tração animal, de bois e de cavalos, e que permitiram que esse conjunto de técnicas novas desconhecidas pelo mundo antigo. Vou dar um simples exemplo. Na Roma Antiga, os romanos não usavam ferradura nos seus cavalos. Não usavam. Eles amarravam panos nas patas dos animais para que o casco não se desgastasse. E também não conheciam a tração dual, isto é, 2 em 2 cavalos mais 2 cavalos, de modo que a força motriz estivesse concentrada numa só direção. Vocês devem conhecer a imagem famosa da biga romana, são 5, 6 cavalos emparelhados. Isso causava uma divisão das forças e uma necessidade de controle muito maior do animal, porque um se assustava com a presença do outro. E olha que coisa, que
que detalhe, a Idade Média, quando utiliza ferradura, aumenta a capacidade de tração, de vida útil, de força motriz do animal, e também quando desenvolve essa noção de que a força tem que ser concentrada num só sentido, aumenta a capacidade de carga, aumenta a força, etc. Isso somado a uma série de fatores, como por exemplo, a passagem da rotação bienal dos campos para a rotação trienal, o desenvolvimento do afolhamento, do preparo do cultivo da terra, a maior tração dos animais. No mundo romano, os cavalos e bois eram usados com a tração no pescoço. Isso estrangulava o bicho na hora dele conduzir, dele puxar o arado. Dele puxar o arado. Bom, os medievais inventaram a alça no peito, acolchoado, ou seja, a força que estava sendo dilapidada no estrangulamento do bicho, ele com a força no peito ele pôde exercer com muito mais eficácia. O camponês pôde trabalhar a terra com muito mais eficácia. Esses fatores e muitos outros, que não vale a pena aqui falar, porque seria uma aula de técnicas agrícolas, uma aula um pouco maçante, dessas que eu dou na UFOS, e em 15 minutos os alunos estão bocejando. Eu costumo falar lá que quando começam a pipocar os bocejos é que a aula está ficando realmente boa. Mas vamos fugir daqui dessa. Eu quero só concluir esse assunto da seguinte maneira: a população da Europa duplicou dos séculos XII ao século XIV. Do século XII ao XIV. Houve, até para os mais pessimistas, historiadores mais pessimistas, uma duplicação da população da Europa. Na França passou de 4 para 14. Eu tinha um gráfico, não temos aqui da cachorro, mas eu preparei, eu tenho gráficos. Houve então um grande desenvolvimento humano da sociedade europeia na Idade Média. E é claro, também com o advento da servidão. Porque uma das imagens que se ensina do grande público é que o servo, o pobre coitado, estava ali com 400 mil encargos de trabalho, não tinha tempo para nada, não podia ir aonde quisesse, estava ali preso na terra, mais ou menos como o antigo programa dos Trapalhões, ele ficava com a correia e jogava a correia dentro da televisão e voava no dia da vitória. Você lembra disso? Não lembra, não? Quando eu lembro do camponês, dessa imagem do camponês que o Jacques Dias aborda, eu lembro do programa dos Trapalhões que o Didi se joga para fora dos muros da prisão com aquela bola enorme presa no pé. Pois bem, o camponês, a vida servil, em comparação com a vida no mundo antigo, no sistema escravo-carne, do mundo antigo, foi um tremendo avanço para a humanidade como um todo. Nós passamos de um mundo em que o escravo é uma coisa que fala, que não tem liberdade, não tem autonomia nenhum, não tem direito nenhum, o dono pode fazer absolutamente o que ele quiser com aquilo, não é gente, é uma coisa, literalmente é uma coisa que fala. E passamos para um mundo, paulatinamente, em que há um ser humano que tem muitos direitos, muitos deveres, mas que também tem direitos, como por exemplo, ele não pode ser expulso da terra em que está. Então, é um avanço em termos humanos tremendo do mundo antigo para o mundo medieval. E mais, a média de vida, com aqueles avanços tecnológicos, com a melhora da condição da humanidade, que eu estou aqui tratando, aumentou 10 anos. A média de vida, há discussões historiográficas, mas mais ou menos a média de vida no mundo antigo era de 20 e poucos anos. A expectativa de vida de um ser humano na antiguidade era de 20 e poucos anos. E pula na Idade Média para 30 e poucos anos. Hoje essa expectativa sobe em uma década. No Brasil, por exemplo, subiu a expectativa de vida da década de 70 para hoje. 4 décadas, 5 décadas. Comparando com o moderno, contemporâneo, é uma coisa pequena, mas visto em retrospectiva
antigo, é um avanço tremendo. E uma das falhas metodológicas que os professores cometem é comparar a Idade Média com o nosso mundo. É julgar os valores medievais da sociedade como um todo com os valores atuais. Isso é um problema metodológico. O correto, que eu costumo ensinar na UFES, é você olhar um tempo determinado e compará-lo com, ou pelo menos com o mesmo período em outra cultura, como eu fiz uma vez na discussão com o professor Viking, que ficou chateado porque eu comentei a respeito da prática de empalação dos vikings, e ele ficou muito aborrecido porque ele disse que eu não poderia dizer que aquilo era ruim. Os vikings tinham a prática de empalar as crianças das culturas que eles invadiam e pilhavam. Né? E aí eu fiz uma comparação da cultura cristã medieval da época de um século com a mesma cultura viking do mesmo período. Isso acho que é razoável fazer. Você comparar culturas da mesma época ou então comparar culturas, uma cultura, por exemplo, do século XII com culturas que a precederam. Agora, comparar o mundo do século XIV com o mundo do século XIX ou XX é um contrassenso, porque as pessoas que viveram no século XIV não conheceram o que aconteceu, o que veio depois. Então, seria como você comparar o Brasil do século XXI, no início do século XXI, com o Brasil do século XXX. Nós não sabemos o que vai acontecer no século XXX. Aliás, o mundo hoje não acabou. Hoje estou conversando numa palestra hoje no fim do mundo. Foi ontem, estamos no apocalipse. Bem, a igreja. Outro problema de natureza compreensível é que 99,9% dos meus colegas, inclusive medievalistas, têm uma predisposição, no mínimo que eu poderia falar, de um modo gentil, contra a Igreja Católica. Então, a priori, tudo que vem da Igreja Católica é uma desgraça, é uma mentira, é uma fraude e assim por diante. E com a Idade Média, indiretamente há esse preconceito, porque o fio condutor da civilização medieval foi a Igreja. Então, mesmo entre medievalistas, nós temos antipapistas, ou anti-quaisquer tipo de hierarquias, ou anti-tudo, etc. Né? O que causa também, você precisa ler os trabalhos com muito cuidado, porque às vezes os preconceitos, eu ia falar prejuízos, os preconceitos estão nas entrelinhas, estão ali escorrendo sangue de uma vírgula para outra, óleo de uma vírgula para outra. Então, você precisa conferir as informações, porque até desinformação é feita. Vou dar um exemplo a esse respeito. Quando, há alguns anos, surgiu a oportunidade de eu fazer uma pesquisa sobre... Tem aí? Estou vendo. Você bota o peso, isso não tem água. A água essa. Quando eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre o debate teológico ocorrido entre São Bernardo de Claraval e Abelardo, que é um tema muito famoso entre os medievalistas, todos os livros, todos os manuais, todos os livros de, por exemplo, os intelectuais, do Isaac Legoff, a história do Ocidente medieval, todos eles, em maior ou menor grau, tocam nessa polêmica do século XII. E eu, então, tive acesso, porque comprei toda a obra do Bernardo de Claraval, tive acesso às cartas, aos tratados em que ele cita, e também as obras do Abelardo, e aí analisei. E descobri que o Abelardo, que é um queridinho, literalmente falando, ele é o queridinho da intelectualidade
contemporâneo, porque ele é apresentado como um precursor revolucionário das possibilidades, das nuances interpretativas da verdade, dos dogmas e tal. Ele tinha se comportado de modo muito ruim, inclusive mentiroso, mentiu inclusive para a própria amante Luísa ao escrever o assunto. Aí constatei isso na documentação, e quando fui fazer o estudo bibliográfico, ou seja, o que os autores comentavam sobre esse affair, eu vi que 90% mentiram, deslavadamente. Inclusive alguns livros, alguns autores citavam fontes primárias em que as fontes diziam o contrário que o autor dizia. Ou seja, um grau de maquiavelismo, de aproveitamento da história, de utilização enganosa da documentação, de uma disfarçatez enorme. E aí escrevi um trabalho que está hoje disponível na internet, toda a história do debate atropelado. E por que fazem isso? Porque historiadores, filósofos do Brasil, do exterior, fizeram isso, apresentaram Abelardo como mártir da liberdade de pensamento e expressão, e o Bernardo de Claraval como um Ayatollah Khomeini da fé católica. Por quê? Ayatollah de pé. Por antipatia com a ortodoxia, por simpatia por quaisquer ideias que tenham sido heréticas ou soem heréticas para as mentes modernas, e por má fé contra tudo que está relacionado à igreja. Convido vocês a darem uma olhada nesse texto, que está lá disponível na internet. Vocês vão ter uma noção da maldade com que é manipulada a documentação primária, a noção da maldade. Esse é um ponto que eu tinha que falar aqui com vocês. O outro é que isso está presente entre medievalistas, ou seja, dentro mesmo do pequeno universo de medievalistas, essa má-fé, essa manipulação com a documentação está muito presente. Então isso faz com que seja necessário por parte do estudante, do professor, do interessado, um cuidado muito grande em conferir todas as informações que o escritor apresenta. Eu costumo brincar lá na UFSC, ninguém me escuta, mas falo todo semestre que o curso de História é um curso de São Tomé. Você tem que conferir, tem que confrontar.